nós tivemos erros e acertos nesse processo, tá? Mas a maior dificuldade vem de antes. A maior dificuldade vem dos problemas estruturais que a economia brasileira possui, né? Já há muito tempo que nós não temos enfrentado, né? Quer dizer, o Brasil é um país que cresce pouco há muito tempo, né? A gente teve um breve período de relativa normalidade nos governos Fernando Henrique e Lula. Eu digo relativa porque, ainda que não tenham sido ótimo desempenho nenhum dos dois, pelo menos o Brasil acompanhou a média do mundo. Não é brilhante. Os países emergentes cresceram bem mais que o Brasil nos anos 90 e nos anos 2000. Eles também reduziram muito mais a pobreza do que o Brasil nesse período, mas pelo menos o Brasil teve aí 16 anos de relativa normalidade, né? Que é muito melhor do que o que veio antes, que foi a grave crise dos anos 80 e começo dos anos 90, e muito melhor do que o que veio depois, que é uma década de crise. Então, a economia chegou fragilizada na pandemia. Nós chegamos já com uma dívida alta e os problemas estruturais de baixo crescimento. Para agravar, o governo não enfrentou esses problemas desde o começo. Você teve uma reforma da Previdência que veio muito atrasada, que ela quase passou no governo Temer e passou recentemente, né? Mas, infelizmente, ela ficou restrita ao governo federal, que foi uma pena, foi uma oportunidade perdida e o país vai ter um preço sério a pagar por conta disso, porque o problema dos estados e municípios só se agrava com o passar do tempo, né? Aumentamos a nossa dívida e aí eu acho que a direção das medidas adotadas foram as corretas, e é muito difícil também ser engenheiro de obra feita, né? Um momento difícil para o mundo inteiro, mas nós tivemos problemas de condução. Nós tivemos problemas de condução. O auxílio aos estados, por exemplo, isso foi alertado antes dele ser concedido, passou do limite, né? Os estados receberam estados e municípios, muito mais recursos do que o necessário pela queda de arrecadação, muito mais. Então teve aí mais de 40 bilhões de reais que foram gastos, que não eram necessários para ajudar os estados nesse momento, né? E o auxílio emergencial também foi mal desenhado, né? Quer dizer, teve um problema grave de focalização, né? Em que não se beneficiou os informais, né, e as famílias de baixa renda exclusivamente, mas você acabou atingindo uma grande quantidade de pessoas que estavam fora do grupo de vulnerabilidade, né? Isso custou. Quer dizer, o país está pagando um preço agora por esses erros, né? Porque, somando-se ao que já vinha de problemas anteriores, né, nós estamos com uma dívida pública muito alta, gastos públicos elevados, né, e temos uma encruzilhada na política econômica. Nós vamos conseguir fazer um orçamento minimamente equilibrado para 2021 e para poder enfrentar os problemas, ou, né, vamos continuar aumentando descontroladamente a dívida pública. Se for o segundo caminho, e eu acho que o temor hoje é que seja o segundo caminho, a gente vai continuar assistindo esse aumento da taxa de juros, a essa volatilidade do câmbio e uma desvalorização do câmbio muito maior do que no resto do mundo. E isso significa menos crescimento e menos emprego no futuro. Tem um problema mais estrutural no Brasil, que é essa relação muito peculiar entre o Estado e a sociedade civil, né? Quer dizer, nós temos um Estado capturado por diversos interesses espalhados na sociedade civil, né? E a sociedade civil, né, é fragmentada em pequenos grupos, cada um com acesso a regras especiais, a benefícios localizados, né? E na hora se fala em fazer reformas, todo mundo gosta e apoia e aprova, desde que não afete o seu quintal, né? Então, reforma desde que para o outro. Isso paralisa, né? Então, abrir a economia para o comércio, né? A gente tem setores de bens de capital, bens de informática, que não são competitivos. Eles não têm escala, os seus produtos são atrasados, são mais caros, eles prejudicam o resto da cadeia produtiva pela ineficiência, né, que tem, né? Mas eles bloqueiam, falam, eu não consigo competir, então não pode abrir, né? Aí vamos reduzir as distorções tributárias. Não, veja bem, né, eu tenho aqui um benefício que eu preciso, né? E quando eu falo da disfuncionalidade de extensão, Luiz, é porque alguns temas acabam, enfim,
fazendo grande barulho na imprensa, mas eles são apenas os exemplos de distorções generalizadas. Você pega, por exemplo, para dar exemplo, isenção, benefício tributário de ICMS. Pega o caso de São Paulo, acabou de aprovar uma lei, tem lá um anexo, com todo mundo que é beneficiário. A lista é inacreditável. Você tem bulbo de cebola, cavalo puro sangue, desde que não seja do tipo inglês, né? E vai embora. Né? Pós-larva de camarão, né? Vários produtos alimentares. É uma coisa generalizada. Aí você fala, não, vamos acabar com os benefícios. É engraçado, as pessoas gostam de falar no abstrato. Não, vamos acabar com os benefícios tributários. Volta e meia tem economista falando isso por aí e representante da sociedade civil. Aí você vai, vamos olhar no detalhe quais são os benefícios. Eles são imensos, né? Disseminados. Aí você fala do livro. Não, livro livro é importante para a cultura. Claro que livro é importante. Né? É claro que comida é importante. Claro que saúde é importante, claro que educação é importante. Né? Todos os bens de consumo, a grande maioria, são essenciais para a nossa vida. Né? Agora, a sociedade escolheu ter um Estado grande. Se tem um Estado grande, tem que arrecadar. Né? E se você arrecada com essas distorções, você vai ter baixo crescimento. Né? Então vamos crescer pouco, gerar pouco emprego e renda para garantir essas distorções, ou é melhor não ter essas distorções e o país crescer mais? Aí as pessoas falam, não, prefiro crescer mais, não dá para o país crescer tão pouco. O Brasil está andando para trás, o Brasil está empobrecendo. Então, tudo bem, queremos crescer, mas veja bem, no meu setor você não mexe. Né? No meu setor não, comigo não. Né? E aí você paralisa. Então, no fundo, quem é contra, né, as reformas é a sociedade. Né? E para piorar, uma parte da intelectualidade e desses setores, né, acabam sendo massa de manobra de interesses corporativos que simplesmente retiram os recursos da sociedade. Você pega quantidade, né, de discurso nacionalista e se dito desenvolvimentista que, no fundo, está sendo massa de manobra para as velhas corporações patrimonialistas brasileiras. Né? E, com isso, você não enfrenta os problemas. Por exemplo, não conseguimos discutir a eficiência do gasto público. Nós temos um Estado caro, que gasta muito, arrecada muito, gasta mal e arrecada mal. Né? Vamos discutir como melhorar a eficiência do gasto público? Essa discussão fica interditada. A sociedade não quer. A sociedade, no fim do dia, ela se recusa. Né? O que a gente não percebe é que isso acaba virando um pacto de não crescimento, do país continuar pobre, do país não se desenvolver. Né? Esse é a grande tragédia brasileira. Né? E não é só no Brasil. Alguns grandes países vivem essa síndrome. Nós temos a nossa vizinha Argentina, que é muito parecida. Né? Acho que ou você vai construir um consenso na sociedade que todos nós vamos ter que arcar com alguns sacrifícios, né, para superar esse pacto da mediocridade, né, ou nós vamos continuar. Vou dar um exemplo. Como é que a gente não consegue discutir com profundidade o sistema S brasileiro? Ele onera a folha salarial. Quer dizer, é um tributo que beneficia setores privados, muitas vezes com pouca transparência das suas contas. Né? Mas como é que é isso? É tributo, ele é compulsório. Você tem que pagar uma tarifa que vai para o setor privado gastar? É isso. E a gente não consegue, e onera a folha salarial, onera os trabalhadores. Né? E a gente não consegue, quer dizer, são instituições que vêm do período, né, de décadas e décadas atrás, de um Brasil muito corporativista. Né? Então, coisas meio básicas como essa, você não consegue esperar. Mas você quer participar do sistema S, deveria ser voluntário. Ele oferece curso, você contribui, você paga. Ah, mas tem o SESC, aí que eu digo que é a massa de manobra do interesse corporativista. Aí, por que tem o SESC, né, bacana, produção de cultura, que é uma parte minúscula do sistema S, você torna obscuro toda essa massa de recursos extraída da sociedade que está por trás. E aí você não discute. Como tem um livro, né, que a gente acha importante, bacana, você não discute todo o regime tributário distorcido, né? Que dá benefícios para uma quantidade incontável. Só no estado de São Paulo são 40 bilhões de renúncias tributárias. 40 bilhões. É muito mais que um Bolsa Família. É muito mais que está sendo discutido para fortalecer o Bolsa Família agora no debate público brasileiro. Só o estado de São Paulo
só o ICMS, não falamos de ISS, não falamos de ICMS dos demais estados, das isenções do PIS/COFINS, dos gastos tributários calculados pela Receita. Então você fica com esse Brasil torto, em que tem alguns que pagam muito imposto, né? E que é quem mais trabalha e produz, né? E quem de fato puxa a economia, tá? São as grandes empresas e os trabalhadores do setor formal. Esses pagam, a grande empresa do lucro real e os trabalhadores do setor formal no Brasil pagam uma carga tributária bastante elevada, sobretudo para um país emergente, e você fica com o mar da sociedade que vive meio à sombra em regras especiais, em regimes especiais, que paga um pouco de imposto, né? Mas que acabam levando a um baixo crescimento econômico, a essa economia que está estagnada há 40 anos, em relação aos países desenvolvidos. Eles crescem, a gente cresce no máximo tanto quanto eles, em geral menos, e muito menos que os demais emergentes. Achava que sim, mas a crise já veio, né? A crise já veio. Eu achava que em 2013 estava claro que, olha, vai vir uma crise, né? Ela vai machucar a gente, nós vamos retroceder, nós vamos jogar os ganhos sociais das últimas décadas pela janela, nós vamos pagar muitos e muitos anos um preço caro pelas decisões erradas que estão sendo tomadas, né? De intervenção dos mercados, de descontrole do gasto público. A crise veio. Aí você fala, bom, veio a crise, vamos agora tratar dos problemas. Não, né? Nós voltamos com saídas mágicas, né? É, é... Então, eu não sei, né? Parece que quando as coisas estão razoáveis, como foi nos anos 2000, os anos 2000 a gente celebra no Brasil, mas foram anos apenas razoáveis. A gente cresceu na média do mundo. Os emergentes cresceram muito mais que o Brasil. Os demais emergentes tiraram muito mais gente da pobreza que o Brasil. O mundo estava muito bem nos anos 2000. O Brasil foi direito, vai. Não foi mal, não foi bem, foi direito, né? E a gente acha aquele período ótimo, né? Então tem uma aceitação da mediocridade no Brasil que é muito surpreendente. Passa pela sociedade, aí são os grupos de interesse. Olha a dificuldade que é fazer uma reforma tributária. Olha o setor de serviços, como se opõe a uma reforma tributária, por exemplo. Eles não querem pagar impostos como a indústria. E o pior, em geral, se opõe à reforma, em parte porque tem pequenos benefícios que são muito menores do que acham, mas muito menores. Eu vejo números que aparecem de quanto vai aumentar o preço do livro, de quanto vai aumentar o preço da escola, e os números são fantasiosos, né? Os números são descolados da realidade. Né? Ignoram todos os impactos que tem um regime tributário razoável, como o IVA, sobre os preços relativos da economia, sobre melhora da produtividade, melhor crescimento econômico. É impressionante. Né? Mas com números fantasiosos, né, falam, não, com a gente não. Né? Está muito prematuro discutir reforma tributária. Como prematuro? Né? A reforma tributária é um dos entraves ao país crescer. É um dos entraves, porque ela induz escolhas ineficientes de alocação de capital e de escolhas de tecnologia. Como você tem. Tudo que você não quer, Luiz, num regime tributário sobre consumo, é que ele distorça os preços relativos. Uma economia de mercado ela tem vários problemas. Volta e meia dá problema, da crise e tudo mais. A vantagem que a economia de mercado tem é um mecanismo que é o mais eficiente que a gente conhece de como decidir o que produzir e como produzir. Né? Esse é o grande ponto da economia. É isso que faz. Tem crise, tem problema, tem tudo isso, mas tem esse mecanismo. Né? Que leva ao empreendedorismo, leva à inovação tecnológica, que diz, olha, vamos produzir mais grãos, que o preço do grão está bom, vamos produzir menos isso, porque o preço aqui está ruim. Olha, tem essa nova tecnologia de produção, vamos adotá-la. O que você não quer é que o sistema tributário distorça isso. Leve, por exemplo, o empresário a escolher uma tecnologia defasada simplesmente porque paga menos imposto, a produzir algo que a sociedade não deseja tanto porque paga menos imposto. É isso que você não quer. É isso que o nosso sistema tributário no Brasil faz. Então, o sistema tributário todo distorcido, que leva a tecnologias ineficientes, leva a má alocação de capital. Má alocação de capital, o que quer dizer isso? Isso é um termo que os economistas usam. Né? Você fez pesquisas aí com microdados, já tem aí 20 anos, mas sobretudo os 10 anos, comparando os censos, né, das empresas de diversos países. E por que alguns países são mais pobres do que outros? Uma razão importante é porque alguns países direcionam seus recursos de produção, capital e trabalho, para coisas que eles não fazem bem. É o que a gente chama de má alocação de capital. Isso explica aí
40%, 50% da diferença de produtividade dos países. É um número muito alto. Né? Você, em vez de fazer o que você faz bem, que vai gerar mais renda para a sociedade, tornar um país mais rico, você faz o que você não faz bem e fica mais pobre. Né? O nosso sistema tributário faz isso. Ele induz você a fazer escolhas não porque é mais produtivo, não porque o país vai ficar mais rico, mas porque você vai pagar menos imposto. Às vezes você é consciente, né? Eu vou fazer a construção civil dessa maneira, o processo produtivo, né? Com alvenaria, sem pré-moldado, porque eu pago menos imposto. A tecnologia é velha, é menos produtiva, mas eu pago menos imposto. Às vezes é consciente, às vezes não é, às vezes está embutido no preço das coisas que você usa como insumos. Você acaba comprando uma máquina de pior qualidade, porque nela está embutido uma série de distorções tributárias. Você não compra a máquina porque ela é boa. Você compra porque tem uma regra de conteúdo nacional, porque tem uma distorção tarifária, e aí você escolhe tecnologias piores por causa disso. Agora, para proteger aquelas empresas que se beneficiam desse regime, você prejudica o restante do país. Primeiro, o que todos nós queremos é que o país cresça. Né? Que o país cresça, que tenha política pública adequada de saúde, de educação. Esse é o nosso objetivo. Né? A grande pergunta é por que o Brasil não consegue. O que impede o Brasil de crescer tanto tempo? E o que impede o Brasil de ter política de saúde, de educação, política pública de qualidade? Né? Só que, aí eu volto ao tema da massa de manobra. Em vez de discutir o problema, a gente discute, né, um penduricalho, né, diversionista, para não discutir o problema. Então, o teto de gastos virou isso. O teto de gastos é simplesmente dizer o seguinte: olha, não dá para o gasto público continuar crescendo como ele está crescendo, ou nós vamos ter problemas para o país gerar renda e emprego. É só isso. Né? Não é uma questão de ser fiscalista. O teto é meio, não é fim. O fim é crescer e gerar renda e emprego. Né? Se o gasto público continua crescendo da maneira disfuncional como cresceu nos últimos 30 anos, um gasto que não para de crescer, que custa cada vez mais caro para a sociedade, que gera instabilidade no taxa de juros, e que não provê política pública de qualidade, estamos no pior dos mundos. Né? Nós temos um Estado caro, que não para de crescer e que não provê o que dele se espera. Esse é o problema. Mas em vez de discutir o problema, fica, não, o teto de gasto impede gasto com educação e saúde. Como assim? Né? Olha o quanto aumentou o gasto com educação, saúde e outras áreas do setor público, e a qualidade dos serviços oferecidos à população aumentou. E nessa estratégia diversionista vão entrando uma série de gastos maiores. Reajuste para a carreira de servidores, né? Contratação de mais gente, criação de estatais. Olha que mundo de ponta cabeça. Supostamente, muitas pessoas votaram no atual governo porque era um governo liberal que ia privatizar. Mas ele está criando estatais. Ele está capitalizando estatais. Então, vem cá. Que horas se perdeu o fio da meada? Né? E aí eu acho que, além de toda essa dificuldade que nós temos, né, dos pequenos interesses, se soma a isso essa desinformação generalizada. Né? Acho que não é à toa que o realismo mágico surgiu na América Latina. Né? É o universo que você paira, em que os números são fluidos. Né? Olha, eu não acho que a Terra é plana, eu não acho que a Terra é plana. Acho que a Terra é redonda, eu acho que a Terra é plana. Não acho, é redonda, ela é plana, eu acho que sim. Tá? Não, tem esse remédio aqui que cura o vírus. Tem um remédio aqui mágico que resolve a história. E a mesma coisa com os números. Né? Então fica isso está no debate sobre a reforma tributária, que tem até argumentos que você fala assim, mas gente, eu já vi argumentos assim, não, isso agrava a regressividade. A gente olhou os números, pegou POF, PNAD, checou, é o contrário. Ela não é uma maravilha para reduzir desigualdade, mas ela reduz desigualdade. Né? Não prejudica os municípios pobres. Não, é falso. Isso é falso. Né? Você pega os dados, está lá, né? Oraí, Gobetti já fizeram as contas, você abre os dados, né? Com as melhores estimativas possíveis, a imensa maioria dos municípios brasileiros, sobretudo os mais pobres, se beneficia com a reforma tributária. Então ela não
piora a desigualdade de renda pelo controle, ela reduz um pouco a regressividade. Por quê? Porque quem paga pouco imposto no Brasil é serviço, quem consome serviços são os mais ricos, né? A carga tributária brasileira é muito concentrada em bens e alguns itens essenciais como energia. Os pobres acabam pagando muito imposto por causa disso. Numa reforma tributária que equalize a alíquota para toda decisão de consumo, a regressividade diminui um pouco. Os estados mais pobres ganham. Cerca de menos de 100 estados, cidades só, dos mais de 5 mil municípios, têm alguma coisa a perder com a reforma tributária e são os mais ricos, né? Então, olha a quantidade de argumentos falsos que vão aparecendo. Agora, o que me surpreende, o que é um pouco surpreendente, Luiz, Juliano, tudo isso, é como, primeiro, algumas pessoas ingenuamente embarcam nesses números e mostra o número, né? Liderando o setor privado, que na gestão dos seus negócios, quando tem lá uma apresentação com dado, quer checar, não me explica direito esse contrato, como é esse número mesmo, né? De repente, acreditam em teses, né, descoladas de 5 minutos de análise dos dados, né? Como o trilhão daqui, o trilhão dali, não fazer isso. E não é a primeira vez, né? Assim, quantas pessoas apoiaram, né, o vencedor em 2011, né, recentemente, com discursos opostos, mas igualmente repletos de fragilidades? Mas já estouramos, nós já estouramos. Olha o que os governos locais já fizeram nos últimos 7 anos. Contratar dívidas com aval da União, vender royalties de petróleo, utilizar precatórios, até mesmo entre partes privadas, para pagar seus gastos, né? Parar de pagar, dar moratória no pagamento da dívida com a União, dar moratória no pagamento com organismos internacionais. Quer dizer, não, o que é impressionante no Brasil é que não. Nós já chegamos no fundo do poço e, em vez de enfrentar o problema, nós continuamos agravando, né, e criando atalhos e mecanismos. De novo, massa de manobra para velhos interesses corporativos que não tem a ver com a melhora da qualidade da política pública em educação, em saúde. A gente quer saída fácil. Tem muita coisa. Deixa eu dar uma boa e má notícia. Começa pela má. Não tem bala de prata. Conjunto. Você tem que fazer a previdência dos estados, você tem que fazer uma reforma administrativa que afete os atuais servidores, não a que foi enviada. A que foi enviada é de uma timidez quase ultrajante frente ao tamanho dos problemas do país, né? Não dá. Aquela ali não realmente não. Fazer uma reforma administrativa de verdade, né? Você tem abertura comercial, né? Você tem resgatar a segurança jurídica no Brasil, que ela está fragilizada. Quer dizer, o judiciário, que deveria garantir a segurança das regras do jogo, a estabilidade das regras do jogo, tão essencial para o crescimento, hoje é fonte de instabilidade e incerteza. Olha o que aconteceu com a linha amarela, o que aconteceu na reação ao apagão no Amapá. Quer dizer, hoje o judiciário brasileiro ele é um dos fatores que gera insegurança, e com a insegurança vem o baixo investimento em infraestrutura, o capital que está saindo do Brasil. Olha a quantidade de recursos que estão indo embora do Brasil, a quantidade de empresas que estão desistindo do Brasil. Isso é sério para o país, né? Um país precisa de credibilidade e de segurança para que os estrangeiros aceitem investir. Você está lá, você é gestor de um fundo de pensão, né? Você está gerindo a poupança de muitos trabalhadores que vão precisar desses recursos na sua aposentadoria. Você tem que investir esses recursos com estabilidade. Você olha para um país como o Brasil, que faz o que fez com a linha amarela, esse é o Brasil que eu vou investir? Não, não. Essa é a má notícia. Tá? É muita coisa a fazer. E como eu disse, sempre tem algum interesse oculto ali, pequeno, paroquial, que se opõe à agenda. A boa notícia é que se a gente começa uma agenda dessas, a gente faz um pacto, né? Olha, vamos começar com princípios. Vamos tratar os iguais como iguais. Setor produtivo é setor produtivo. A alíquota é a mesma sobre consumo, qualquer que seja ele. Não cabe ao Estado dizer isso importa ou não importa. O Estado quer ajudar livro, bacana, faz via gasto público.
O Estado quer fazer política industrial, faz via gasto público. O Estado quer cuidar da alimentação da população mais carente, não desonera a cesta básica. É muito mais eficaz você fazer isso via Bolsa Família. A redução da desigualdade. Você pega o mesmo volume de dinheiro que você deixou de arrecadar, desonerando a cesta básica, e transfere para o Bolsa Família, o impacto sobre a desigualdade é 12 vezes maior. 12 vezes. Você focaliza o recurso em quem precisa. É muito mais eficaz fazer a política pública via gasto do que via tributação. Vamos fazer um pacto, então, de, olha, tributação homogênea, vamos progressivamente abrir a economia, né? Vamos fazer uma reforma administrativa e cuidar para que a política pública, de fato, melhore a vida da população? Feito esse pacto, a gente pode discutir o faseamento. Vamos fazer isso em 5 anos, em 7 anos, né? Para os setores poderem se ajustar. Muita gente tomou decisão de investimento com base nessas regras atrapalhadas brasileiras. Tudo bem. Notícia boa. Se a gente começa essa agenda, o Brasil tem um imenso potencial de crescimento. A gente viu no passado. Pequenas reformas. O Brasil tinha um problema de crédito privado sério nos anos 90. Baixíssimo crédito privado, muita incerteza, muita inadimplência. Aí você faz uma reforma pequena como consignado, que é uma pequena melhora no crédito para o trabalhador. Aí os juros caem de 7%, 8% para 2%. E você cria em 2, 3 anos o maior mercado de crédito pessoal do Brasil. Você acertou o processo de retomada do automóvel na alienação fiduciária. Durante 5 anos, teve um notável crescimento do crédito privado para financiamento de automóvel, com juros muito mais baratos, um pouco acima de 1%, né, ao mês, e permitiu um crescimento do setor, geração de emprego, sem um subsídio. Então, pequenas reformas, se você começa esse caminho das reformas, ainda que elas sejam muitas, amplas, mas se você começa essa agenda, o país tem um grande potencial de crescimento, né? Agora, essa agenda tem que começar, né? Caso contrário, nós vamos continuar patinando. Aí é uma construção da política. A sociedade vai aceitar esse pacto? Quer dizer, esses grupos organizados vão aceitar? Olha, não dá para ter tributo para financiar setor privado. Não dá para ter. O tributo tem que ir para a política pública, não pode ir para interesse privado. Tem o SESC, separa o SESC, tudo bem, né? Mas o SESC é só o diversionismo de um sistema S muito maior que financia federações, confederações, uma série de interesses privados, né? Vamos cuidar de fato da qualidade da política pública, né? Eu acho que essa é uma agenda do país. O país vai querer enfrentar esses temas difíceis ou vai continuar apostando em solução mágica, né? Que no fundo, seja por desinformação, seja por interesses paroquiais, acaba levando o Brasil a essa longa estagnação, baixo crescimento que nós temos assistido e com a degradação social que nós temos tido. É uma escolha do país, Luiz. O país vai querer essa política, vai conseguir liderar esse acordo, né? E uma agenda como essa, né? Mas se fizer, né, o país pode iniciar uma trajetória de crescimento sustentável de longo prazo.